Bom, Gustavo, eu queria também trazer uma outra questão, né? Falar um pouquinho mais sobre inflação. A gente fala em recuperação da economia, não tem como exatamente não entrar, né, nessa questão de inflação. A gente está vivendo uma pressão enorme inflacionária no mundo todo. Inclusive, agora há pouco estava falando com o Dumas em relação à Argentina. Até é bom, acho que a gente até aproveitar o gancho aqui, bem colocado, de um telespectador, falando exatamente quando o Dumas trouxe, né, a questão de você imprimir o dinheiro, injetar o dinheiro em uma situação como aconteceu na pandemia. Até o próprio Estados Unidos também tem vivido uma inflação altíssima, maior dos últimos 40 anos, né? Realmente por conta dessa situação que vários países acabaram tendo que injetar mesmo, né, esse dinheiro durante o recesso das atividades econômicas na questão da pandemia. Agora a gente está vendo realmente essa pressão inflacionária acontecendo, o FMI tanto reduzindo essa perspectiva de crescimento, tem tudo a ver com este assunto, né? Eu queria trazer um pouquinho para a expectativa da nossa inflação, né? Aqui no Brasil, a mediana do mercado para o IPCA de 2022 também subiu, né? De 7 ali para 7,40, não muito o que estava antes, estava ali 7,30 na pesquisa anterior, mas já sobe aí 7,40 pontos percentuais. A expectativa para o IPCA de 2023 se manteve a 4 pontos, né, percentual, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação, né, à nossa situação aqui, né, a inflação nossa aqui e as expectativas, né? Como que você, estrategista, na hora de olhar ali, exatamente de montar a carteira, olhar para os setores, né? Como que você está vendo toda essa pressão inflacionária nossa aqui, principalmente lembrando que março acabou pegando aí de surpresa, foi a maior, né, para o mês de março desde, acho que se não me engano, desde 1994, se eu não estiver enganada. Perfeito, eu acho que a pressão inflacionária, ela tem se mantido bem constante aqui no Brasil e no restante do mundo. A gente sabe que agora vai ter algum alívio por conta da tarifa de energia elétrica mais baixa, mas ao mesmo tempo existe uma dúvida, isso vai conseguir se manter até o final do ano? Os reservatórios não encheram tanto assim, infelizmente, para o Brasil. Agora, a inflação, ela deve acelerar para algo em torno de 8%, pensando no que vai fechar nesse ano consolidado. Ela tem muita pressão vindo de fora. Isso é bem específico por essa crise de agora. Porque se você tivesse, por exemplo, a inflação brasileira está sendo comprometida pelos preços de hortaliças nesse ano e é só no Brasil, tudo bem, a gente conversaria com o Ministério do Exterior, ele conversaria com um outro país e falaria, poxa, esse ano a gente está tendo um problema interno, a gente precisa de uma colaboração internacional para que a nossa inflação não dispare, para que a população não sofra muito com esse desabastecimento interno. Tudo bem, isso seria fácil de sanar em termos de problemas de inflação. Porém, quando a gente olha para o que está pressionando, os preços de commodities que a gente importa estão 50% acima. E não é só o Brasil que está importando 50% mais caro. É os Estados Unidos, é a Europa, é a África, o Oriente Médio. Todo mundo está importando mais caro. Então é bem mais difícil para o Banco Central chegar e negociar com todos. Eles estão tentando, o Ministério da Agricultura foi pedir para venderem fertilizantes mais baratos, para liberarem mais fertilizantes para abastecerem o Brasil. Mas o problema é como ele é uma escala bem maior, a nossa voz ela se perde um pouco no meio de tantos também pedindo a mesma coisa. Enquanto não solucionar nesse nível, você vai continuar vendo inflação repetindo recordes aqui no Brasil, em todas as regiões, mês após mês. Não é de má fé de ninguém, não é por erro de ninguém, é por uma conjuntura que infelizmente se adaptou para essa medida. Em termos de estratégia, é claro que é interessante você aproveitar aqueles produtos IPCA+, nas plataformas, no campinho de renda fixa, porque eles estão rendendo extremamente bem e se comprometerem a pagar isso, você vai ter sua renda crescendo a um ritmo bem elevado, bem interessante. Mas pensando no que representa mesmo essa projeção de inflação, eu entendo que existe uma boa vontade dos investidores globais de aceitar essa inflação como um choque pontual e não como uma tendência, diferente do que você estava colocando no começo da pergunta, que é a Argentina, que aí sim, realmente, ano após ano tem uma surpresa negativa porque já é um problema mais estrutural.